Mercantilismo e incremento da atividade marítima. Durante toda a Idade Média, o comércio marítimo intensificou-se no Mediterrâneo, tendo como principais intermediários as cidades italianas, verdadeiras potências mercantes e financeiras da Europa. Elas mantinham grandes frotas comerciais, realizando as trocas através de entendimento com os árabes, já que as grandes mercadorias orientais, de grande aceitação na Europa, antes de chegarem às margens mediterrâneas, passavam pelas terras do Oriente. O fim da Idade Média é marcado por importantes invenções, entre as quais avultam pela sua importância para o mundo de hoje, a pólvora e a imprensa. A primeira como elemento destruidor, e a segunda não somente como fator de divulgação da cultura, mas teve enorme importância na propagação dos conhecimentos geográficos e na impressão das cartas náuticas. Quanto à arte da navegação, deu-se no século XIII um acontecimento de grande importância, que foi a introdução da bússola na Europa. Esse instrumento já era conhecido pelos chineses. Coube aos árabes servir de ligação entre o Oriente e a Europa, apesar de suas contínuas lutas com os cristãos. Na época das Cruzadas, os europeus devem ter tomado conhecimento da bússola, que, a princípio, foi considerada coisa de magia. A queda de Constantinopla e a expansão marítima. No século XV, Constantinopla era uma cidade estratégica para o comércio marítimo. Pelo mar, conectava o mar Mediterrâneo ao Mar Negro. Portanto, funcionava como um local obrigatório para as rotas comerciais. Por terra, ligava a Ásia à Europa, fortalecendo o comércio entre esses dois continentes. Para as cortes portuguesa e espanhola, considerando a necessidade de especiarias, Constantinopla, por ser entreposto de mercadoria e o porto mais importante da região, teve essencial importância. No dia 6 de abril de 1453, o sultão Mehmed II invadiu Constantinopla. Seu sonho de criar um grande império otomano começou. Com a fundição de um novo tipo de canhão, os maiores do mundo na época, destruiu a muralha da cidade e postou 70 navios de guerra diante do porto. O imperador Constantino, um descendente do legendário primeiro imperador cristão, viu então sua cidade cair nas mãos turcas. Com a queda de Constantinopla em poder dos turcos, o comércio marítimo sofreu o maior abalo de sua história. A navegação marítima nas mãos dos cristãos teria que procurar novos caminhos para suprir-se de especiarias. O sultão Mehmed rebatizou o antigo centro dos cristãos ortodoxos. Assim, Constantinopla passou a se chamar Istambul. A religião cristã não foi proibida, mas o islamismo tornou-se a religião oficial. O Império Otomano durou 100 anos, e durante esse período ele foi se esfalecendo dia a dia e com a Primeira Guerra Mundial deixou de existir. Foi criada na ocasião a República da Turquia. Inicialmente, sua capital foi Istambul. Porém, no século XX, a capital passou a ser a cidade de Ankara. Descobrimentos resultantes das grandes expedições marítimas. A história revela a participação dos portugueses no papel principal do grande espetáculo dos descobrimentos marítimos. Suas primeiras navegações foram feitas empregando-se navios como a barca e o barinel. A partir de 1440 aproximadamente, os portugueses aperfeiçoaram um novo tipo de navio, que viria a ser o invento revolucionário dessa época, a caravela. A caravela era um navio mais alongado que seus antecessores, de borda alta e usava velas latinas triangulares, o que a tornava apta a navegar contra o vento, bolinar. A caravela portuguesa afrontou a fúria dos mares e lutou contra ventos tempestuosos. Seus feitos lhe deram o título de Navio dos Descobrimentos. Depois de explorada toda a costa africana do Atlântico, os portugueses adotaram outro tipo de embarcação bem maior do que as caravelas e capaz de navegar muito mais longe da costa mesmo com o tempo hostil. Essa embarcação foi denominada de nau. O grande navegador português, Vasco da Gama, utilizou a nau para contornar a África e chegar até a Índia. Retificando o primeiro parágrafo, indiscutivelmente, o primeiro lugar dos grandes descobrimentos cabe aos portugueses. Foram eles que, durante mais de 200 anos, abriram novos caminhos, explorando novas fontes de riquezas e descobrindo novas terras. A descoberta da América por Colombo
a serviço da Espanha, é um episódio isolado, passo que as navegações portuguesas se desenrolaram com caráter de continuidade e muitas vezes com planos pré-estabelecidos. Motivos que fizeram dos povos ibéricos os principais responsáveis pela expansão das fronteiras marítimas. A expansão do sistema feudal na Europa atingiu Portugal e a Espanha, povos que habitam a Península Ibérica. Daí a exigência de um mercado consumidor mais exigente e com a nobreza privilegiada pelos reis. Inicialmente, podemos considerar para a expansão marítima a tomada de Constantinopla pelos turcos, que professaram a religião muçulmana, fechando as portas para a navegação entre os mares Mediterrâneo e Negro. Constantinopla era um porto de troca de produtos do Oriente, as famosas especiarias, não cultiváveis em solo europeu. Somando-se essa inconveniência, que foi a impossibilidade do uso de Constantinopla, os portugueses e espanhóis voltaram-se para o Atlântico, cujo conhecimento se estendia até as ilhas de Cabo Verde. O aparecimento da escola de Sagres pelo infante Dom Henrique, apelidado de O Navegador, filho de Dom João I, o fundador da dinastia Aves, que reinou até 1580, incentivou as grandes navegações. Dom Henrique faleceu em 1460, momento em que as navegações já haviam alcançado a Serra Leoa, no litoral da África. Na época, a expansão marítima foi demarcada por Vasco da Gama, que descobriu Calicut, na Índia, e por Cristóvão Colombo, descobrindo o Novo Mundo ao navegar até a ilha de Guanane, na América Central, pensando ter encontrado as Índias. Outros grandes navegadores tiveram seus feitos enaltecidos, entre eles Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, Vicente Pinzón, Fernão de Magalhães, etc. Principais atividades marítimas no período de colonização do Novo Mundo. Há muitos séculos, o Oceano Atlântico atraía a curiosidade dos navegantes europeus mais ambiciosos, mas as poucas expedições que se enturnaram pelo mar nunca mais voltaram. Essas tentativas malogradas criaram na imaginação popular as mais fervilhantes lendas sobre os oceanos desconhecidos. Por volta de 1400, o ser humano não conhecia o real tamanho da Terra. Era senso comum considerar a Terra plana terminando em abismos. Foi com os grandes descobrimentos, caminho para a Índia, chegadas às Américas por Colombo e Cabral, que esse pensamento mudou. As principais atividades marítimas no período de colonização do Novo Mundo se intensificaram pelos povos ibéricos com as viagens consecutivas de Colombo e as expedições marítimas dos espanhóis pelas ilhas do Caribe. Essas atividades, na maioria das vezes, eram atividades de domínio das novas terras, para estabelecer a religião cristã e para criar as famosas colônias do Novo Mundo, que tanto enriqueceram esses países descobridores, com o comércio de mão de obra escrava para a agricultura, na plantação de milho, café, chá, entre outras. Os progressos alcançados na navegação. O desconhecimento completo dos oceanos nos dá uma medida dos riscos enfrentados pelos navegantes do século XV, que ousaram desbravá-los em precários barcos, com aproximadamente 25 metros de comprimento. As técnicas de navegação empregadas tradicionalmente no mar Mediterrâneo, no Báltico e na costa europeia eram insatisfatórias para as novas circunstâncias. Foi com o objetivo de aprimorá-las que o infante Dom Henrique, filho do rei Dom João, reuniu os mais experientes cartógrafos, astrônomos, construtores navais e pilotos da Europa. Os portugueses aperfeiçoaram as caravelas com 2 ou 3 mastros, onde se alternavam velas triangulares e quadrangulares. No século XVI, construíram as naus, muito maiores, para as longas travessias rumo à Ásia e à América. Também adaptaram para o uso náutico instrumentos como a bússola, criadas pelos chineses, e o astrolábio, muito utilizado pelos marinheiros gregos e árabes. O astrolábio era um instrumento utilizado para observação dos corpos celestes, para medir distâncias e alturas, para determinar latitudes e a hora do dia. Esse instrumento foi descrito por um grego do século VI, mas o conhecimento necessário proveio provavelmente da Babilônia. A bússola, conhecida como agulha magnética pelos marinheiros, é um dos mais antigos instrumentos de navegação e com poucos melhoramentos. Até nos dias atuais, faz parte dos instrumentos de navegação das embarcações.
Atualmente, a agulha giroscópia é um instrumento normalmente utilizado como fonte primária para obter rumos e marcações verdadeiras nos navios. Porém, ainda se vê a presença da agulha magnética totalmente mecânica no passadiço e no tijupá.